Amém. Pode passar o outro slide, por favor? Vamos para a ministração. Eu quero orar por você agora para receber a palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo. Senhor, obrigado, Pai, pela nossa igreja. Uma igreja que tem orado por missões, investido em missões, tem tido Se Liga na Missão, tantas outras atividades missionárias aqui na igreja. Os kids, as crianças que estão ali aprendendo de missões, que coisa maravilhosa. E agora que o teu povo vai receber a tua palavra, então, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Rega o nosso coração para que a semente caia no coração fértil, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o tema da palavra dessa série Start, Deus pôs no meu coração, é essa, né? Comece com a visão do final. Vamos ler junto? Comece. Mais forte, irmão, você consegue. Muito bom. E a primeira frase para você refletir é essa aqui. Se você não tem uma visão para o futuro, então o seu futuro é ameaçado de ser uma repetição do seu passado. Não haverá ano novo, não haverá nada novo, se você não tiver uma visão do futuro. Ele vai se tornar, uma ameaça para ser uma repetição do seu passado. Outra reflexão, a diferença entre onde você está e onde poderia chegar, costuma ser a decisão dolorosa que você não quer tomar. Eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor. Tem que tomar decisões dolorosas. Então, o lugar onde você está e o lugar para onde você está, que você quer chegar, a diferença é uma decisão no meio ali, ou várias decisões dolorosas. E lembrando nisso, eu me lembrei desse livro, Pense à Frente, do pastor Craig Groeschel. Se você for ler só um livro esse ano, que eu espero que você leia mais, além da Bíblia, é claro, leia esse livro, Pense à Frente. 7 decisões que honram a Deus e impactam o seu futuro. Ele diz o seguinte, que a liderança eficaz exige uma visão antecipada e decisões intencionais hoje para criar o impacto para o futuro. Quem conhece nós aqui há mais tempo, sabe disso. Eu não vou contar nossa história aqui de novo. São decisões lá atrás, antecipada, que impacta o nosso hoje, que é o nosso futuro que nós sonhávamos lá atrás. E nós temos muito ainda visão antecipada e decisões intencionais hoje, que eu e minha família, minha casa, temos tomado, pensando ainda mais à frente. Isso tudo está ligado ao nosso tema. Comece com a visão do final. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Como disse de manhã, esse é um sermão inédito para mim, é a primeira vez que eu prego nesse sermão. Então vocês estão recebendo aí, fresquinho, né, de primeira mão. Vou pregar em outras igrejas lá na região Nordeste, com certeza, mas foi especialmente para a igreja Convívio. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus diz Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Paulo tinha consciência que estava chegando o seu tempo de partida, e ele então aconselha o seu filho na fé. As suas últimas palavras, preciosas palavras, foi um conselho para Timóteo, o seu filho na fé, que tem sido para nós também um conselho, e para hoje chegou no seu coração esse conselho. Ele então diz para Timóteo: Timóteo, esses são os conselhos. E aí Paulo com certeza lembrou do que ele disse lá em Atos, que Lucas escreveu em Atos 20, 24, que ele diz o seguinte: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
O que em Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converteu e ali foi batizado com o Espírito Santo, era um projeto, era uma proposta, era um propósito. Agora em 2 Timóteo, Paulo olha e vê como retrospectiva. Deseje chegar ao final da sua vida e olhar para trás e ver a sua vida como uma retrospectiva daquilo que Deus colocou no começo do seu coração. Amém, igreja? Estão entendendo? Eu desejo chegar no final da minha vida e falar assim: eu e Lucimara, a nossa retrospectiva. O que era um propósito, uma visão de futuro, ele olha para trás, pela graça de Deus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro ponto então da mensagem é combater o bom combate. A palavra combate, combatir, né? Ou combater vem do verbo grego lá, agonizonai. Significa o que, meus irmãos? Entrar em competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, e aí vem uma palavra interessante, lutar com dificuldades e perigos. Uma outra palavra interessante, esforçar com zelo extremo. A gente recebe direto mensagem, ó Lucimara, mas nossa, vocês não param, vocês estão aqui, vocês estão lá, vocês estão aqui, vocês estão embaixo, vocês estão lá. Irmão, nós estamos combatendo. Com esforço, com zelo extremo, e é com dificuldade, porque nem só de Instagram é a nossa vida, meu irmão. Você não vai filmar você chorando em casa, você não vai filmar as suas incertezas, as suas dores, você não vai filmar você indo de carro para o sertão e desviando de bode. Paulo diz: combater é lutar. E hoje o mundo tem admirado a lei do mínimo esforço. Ah, se você começou a ler o livro, não gostou, para. Começou esse curso, não gostou, abandona. Casou, não gostou, separa, meu Deus. Combater, lutar. O bom, a palavra bom, significa algo que é bonito, excelente, gracioso, insuperável, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável. Não é qualquer combate, é o bom combate. Mas tem uma palavra interessante, desse bom, que é algo genuíno. O bom significa que é algo aprovado, que é algo recomendável. Então combate somente o bom combate. E o combate é o quê? É a assembleia, é aquela luta olímpica que tinha. Então nós lutamos, não é no cume do monte, no mosteiro, não, é na pegada aqui, irmãos. É no seu trabalho. São nos seus negócios, é na sua família, é na sua casa. Deus nos chama para combater nesse momento. E Paulo fala para Timóteo em outros versos, Timóteo 6,12, combata o combate da fé. 1 Timóteo 6,12, combate o combate da fé. Paulo diz também lá em Colossenses 2,1, saiba que quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Combate por pessoas. Então combate pela fé, combate por pessoas. Paulo diz em Filipenses 1, 29 e 30, ele diz o seguinte, que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Então combate por Cristo, combata o bom combate, combata o combate da fé, combate pelas pessoas e combate por Cristo. Amém, meus irmãos? O atleta, ele não é atleta após ele entrar na luta e sair, não.
O atleta ele é formado pelos seus hábitos. As pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem os seus hábitos decidem o seu futuro. O atleta não é atleta, meus irmãos, quando chegar o dia da luta. O atleta, ele é atleta porque diariamente ele escolheu ter hábitos de atleta. O cristão não vai ser só cristão quando estiver indo para o céu, não. Ele escolheu ter hábitos de cristão, hábitos de discípulo. Nós precisamos entender isso. E o nosso comportamento, ele só vai mudar, não é pelo esforço, não é por algo imaginativo, não. É quando você mudar os seus valores. Paulo chegou e falou assim: olha, o que para mim era lucro, agora é perda. Não serve para mais nada. Ele revisitou os valores dele. Por isso que Paulo continuou. Ele diz: eu corro não sem meta, eu luto dando golpes no ar à toa, lá em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele falou assim: eu corro com meta. Por quê, meus irmãos? Porque ele revisitou os seus valores, ele mudou os seus valores, e os seus valores agora são diferentes. E eu quero trazer uma amostra para você de alguns valores. Por exemplo, como estão os seus valores de uma saúde espiritual? Não como um fim em si, mas uma saúde espiritual que glorifique a Deus. Uma saúde emocional que glorifica a Deus. Como estão os seus valores de uma saúde física? Porque você mora num corpo e você tem que cuidar desse corpo. O combatente, ele tem hábitos emocionais, mentais, físico, que dizem que ele é um atleta. Como está a sua saúde, a sua mordomia financeira? A vida de servo que glorifica a Deus. São valores que nós vamos caminhando e vamos vendo que vai formando a nossa caminhada. Uma família saudável que glorifica a Deus, uma gestão do tempo que glorifica a Deus. Então todas as decisões, elas têm que ser pautadas, e quando os nossos valores são revisitados, e eles são transformados, e aí nós entendemos que o nosso comportamento muda. Se eu mudo o valor da minha família, e começo a valorizar a minha família, o meu comportamento vai mudar. Se eu entendo que o tempo é algo precioso, é um bem limitado, e é para a glória de Deus, eu vou mudar o meu comportamento, não vou ficar perdendo tempo mais. Se eu entendo que a mordomia das finanças, ela tem que glorificar a Deus, eu vou mudar o meu comportamento. O meu comportamento vai se somando e vai me tornando, fazer até hábitos, e os hábitos vão mudando e vão transformando e vão formando o meu caráter, e o meu caráter vai me mostrar o meu combate. Nós precisamos entender isso. Não lute qualquer luta, não lute a luta que não é sua, não lute a luta que é sua própria como um fim em si, mas só combate o bom combate que glorifica a Deus. Amém, igreja? Estamos juntos? Combate o combate que glorifica a Deus. Segundo ponto, complete a carreira. Complete a carreira. Para completar algo, eu preciso primeiro conhecer algo, e segundo, começar algo. Por exemplo, eu vou a Bíblia, eu quero completar a Bíblia, mas para completar eu tenho que iniciar, e segundo, eu tenho que saber que eu vou ler a Bíblia, para completá-la. Assim também a carreira. E por isso que eu trago mais uma frase de uma reflexão aqui, que se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é de um livro de literatura infantil, Alice nos Países das Maravilhas. Por isso você precisa ler mais. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Agora, se você já sabe esse caminho, você vai lembrar do GPS.
GPS, para funcionar no seu celular, em primeiro lugar, você tem que permitir que o satélite te ache. E tem muita gente com a permissão do coração bloqueada para que o satélite Espírito Santo te encontre. Então nessa noite te convido, habilita a permissão para o Espírito Santo encontrar o seu coração. E quando o satélite te acha, ele te localiza no espaço geográfico, Nova Odessa, Recife, Sertão, Maranhão, onde você estiver, ele vai te localizar. Ele fica agora aguardando a sua ação. Qual que é a sua ação no GPS? Qual é o seu destino? Para onde você quer ir? Aí põe o GPS assim, qualquer lugar. Não vai funcionar. Ou ele vai achar qualquer lugar e vai te mandar para qualquer lugar. Então nós precisamos completar a carreira, tem que conhecer a carreira. Um outro perigo que nós temos. Paulo sabia quem ele era. Além de saber aonde estou, eu preciso saber quem eu sou. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele era um ex-perseguidor e agora perseguido. Ele é um filho de Deus, ele é um servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo e ele quer chegar até Roma. O problema nosso muitas vezes é o que, irmãos? Não saber quem nós somos e nem saber aonde estamos. O outro problema é achar que eu sou mais do que eu sou o cara. Meus irmãos, o Instagram tem hora que é o muro das lamentações, né? O pessoal sofre e chora e pede, mas que tanta pedra que esse povo recebe, pelo amor de Deus. Achar mais do que eu sou, isso é um problema. Outro problema é achar que eu sou menos do que eu sou. Eu sou filho de Deus. Toda vez que eu estou em crise, eu falo 3 coisas que eu sou. Eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo e morado do Espírito Santo. Eu sou isso. Eu sou isso. O resto é tudo resto. Eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo, morado do Espírito Santo. Acabou. Nós vamos ter essa clareza. Paulo sabia o seu destino. Paulo sabia quem ele era. Você, minha pergunta para você, você sabe onde está? Você sabe o seu destino? Você sabe quem você é? Você sabe quem você precisa se tornar? Irmãos, o mais interessante para 2026 não é o que você vai fazer até o final do ano, ou o que você vai conquistar até dezembro, mas a melhor coisa é quem você se tornará até dezembro de 2026. Isso faz toda a diferença. Quem você se tornará até dezembro de 2026. Um grande perigo, depois que você entende e compreende a sua caminhada, a sua carreira, e você começa, é uma outra coisinha aqui que o pastor Craig Groeschel nos adverte. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa distrair você. O mundo está farto de entretenimento. Ele quer entreter você. E você fala assim: nossa, passou 40 minutos. Nossa, passou 2 horas. Nossa, já é dezembro de 2026. O que eu fiz? O que eu deixei? O que eu impactei? O que eu doei? Por quê? A distração leva você para a autodestruição. E o diabo só assiste. Ele não tem que te destruir. Ele só precisa te distrair. E quiseram distrair Jesus. Abra aí em Lucas. Eu faço questão que você abra essa passagem. Lucas 12, verso 13 e 14. Lucas 12, verso 13 e 14. Alguém da multidão disse:
Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Uau! Essa passagem me deixa empolgado. Lucas, eu amo Lucas, ele traz muitos detalhes. Lucas era um escritor, um médico, um doutor, fantástico. Eu amo ler o Evangelho de Lucas. E aí diz que no meio da multidão, um camarada ergue a voz e fala: Jesus, ajuda aqui com o rolo da minha família. Estamos rachando aqui a herança. Por que no meio da multidão? Para constranger o nosso Senhor. Aí Jesus da mesma forma levanta a voz na multidão: homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Tramontina, corte rápido. Qual era o problema? O homem queria dar uma carreira para Jesus. O homem queria dar uma agenda para Jesus. O homem queria constranger Jesus no meio da multidão. E muitas vezes nós, pastores e líderes, as pessoas querem nos constranger. Imagine se um pastor dá essa resposta para a pessoa, né? Fala: rapaz, mas eu não sou juiz, eu não sou advogado. Nossa, que pastor mal educado, grosso. O que custa você sentar aqui e resolver os trem aqui dos caras aqui rapidinho? Jesus falou assim: esse não é meu chamado. Quem me chamou para isso, meu irmão? Quem me designou juiz? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha uma carreira clara. Ele tinha uma agenda clara. Mas ele tinha prazo. Irmão, Jesus só teve 3 anos de ministério. Eu já tive 3 anos em Recife e Lucimara. Parece que eu fui ontem para lá. Jesus só teve 3 anos, meu irmão. Cada dia era imprescindível para Jesus. 1000 e poucos dias na terra. Você já pensou nisso, gente? Jesus teve um pouco mais de 1000 dias na terra. No ministério, claro, né? Ele teve os 30 anos de vida e mais 3 anos de ministério. Você já parou para pensar que cada dia contava para Jesus? E ele não deixou o inimigo distrair ele. Por outro lado, a gente vê Jesus parando muitas vezes, a gente vê Jesus desviando e indo para outra cidade, a gente vê Jesus acordado e continuar ainda trabalhando para curar pessoas, para tocar em pessoas, para pregar a palavra, para ensinar, para socorrer, para ressuscitar. Por quê? Porque tudo isso estava alinhado à carreira de Jesus. Ainda que ele desviou o caminho, ainda que ele foi e voltou, ainda que ele parou, ainda que ele entrou na outra casa, tudo isso estava dentro da carreira de Jesus. E o que é mais importante aqui? É que se você não tem uma carreira clara, alguém vai dar a carreira para você. Se você não tem uma agenda clara, alguém vai fazer sua agenda. Se você não tiver decisões intencionais claras, alguém vai decidir por você. E muitas vezes essa decisão não vai estar alinhada ao propósito de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está tendo uma carreira paralela. E segundo a geometria, as linhas paralelas não se cruzam. Tem a mesma direção, estão distantes uma da outra, mas nunca não tem um ponto de intersecção. Parece, mas não é. E esse é o grande risco, porque lá em Hebreus 12:1 fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira proposta, você precisa compreendê-la.
através da leitura da palavra, através da oração, através do ensino. E o Ruiz está aí, né, gente? Ainda tem vaga ainda ou não? Não? Só o semestre que vem? Então fica atento aí. Precisa aprender, precisa estudar. Por quê? Para aumentar a sua compreensão da sua carreira proposta. Tenha clareza para isso. Tenha clareza para isso. Terceiro e último, guardar a fé. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Só guarda o que você tem. Ninguém guarda o que não tem. E por que Paulo ensina que devemos guardar esse tesouro precioso? Porque a expressão guardar é tão profunda aqui nessa passagem, que é a mesma expressão que aquele jovem rico falou para Jesus. Jesus falou: guarda os mandamentos? Sim, eu guardo desde a minha infância. Então guardar, irmãos, é não negociar, é não permitir que ela seja corrompida pelo pecado, que ela seja enfraquecida pela dúvida. Alimenta da palavra para que ela continue a crescer a sua fé, a desenvolver a sua fé. A fé é algo tão precioso, a gente vai ver isso daqui a pouco. A fé é muito preciosa, tão preciosa que quando o inimigo quer atacar áreas da sua vida, ele tem um alvo final. Quando ele ataca a sua saúde, ele não quer a sua saúde, ele quer atingir a sua fé. Quando ele ataca a sua família, ele não quer a sua família em si como família só, ele quer atingir a fé sua e da sua família. Quando ele ataca as suas finanças, ele quer atingir a sua fé. Quando ele ataca as suas emoções, ele quer atingir a sua fé. Quando ele ataca os seus negócios, ele quer atingir a sua fé. Mas como isso, pastor? Olhe o homem que foi mais atacado na Bíblia, Jó. Jó perdeu todos os seus rebanhos, servos e propriedades, bens materiais. Jó perdeu todos os filhos, sua família. Jó ficou todinho com o seu corpo cheio de feridas, perdeu a sua saúde. Jó viu seus amigos acusarem: mas você deve estar em pecado, cara, com essa desgraça toda na sua vida. Jó perdeu os seus relacionamentos. Jó revisitou o dia do seu nascimento e falou assim: miserável dia, aquele dia que eu nasci. Jó foi massacrado nas suas emoções. Tudo para quê? Para que no capítulo 2, verso 9 de Jó, a sua mulher então fala o alvo final do ataque. Ela fala assim: até quando você vai preservar a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra! O alvo final não era os filhos, era amaldiçoa seu Deus e morre. O alvo final não era vaca, galinha, passarinho de Jó, não, amaldiçoa o seu Deus e morre. O alvo não era a saúde de Jó, não, era amaldiçoa o seu Deus e morre. Os alvos não eram os amigos de Jó, não, amaldiçoa o seu Deus e morre. Qual foi uma das primeiras frases que Deus falou para o diabo? Viste o meu servo Jó, homem íntegro. O que a mulher fala? Até quando você vai preservar essa integridade? Amaldiçoa esse Deus e chega. Por isso que Paulo falou: guardei a fé. Guardei a fé. Paulo foi chicoteado, guardei a fé.
Paulo foi ridicularizado na igreja que ele plantou. Guardei a fé. Paulo foi abandonado pelos irmãos e discípulos. Guardei a fé. Paulo passou fome. Guardei a fé. Paulo passou frio. Guardei a fé. Paulo teve abundância. Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. Por que, irmãos? Porque a fé é algo precioso. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos 5, 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé somos justificados. Quem aqui quer agradar a Deus? Levanta a mão, bem alto. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Somente com fé que a gente agrada a Deus. Comece com a visão do final. Como que eu vou ter uma fé para guardar até o final? Essa frase eu gosto muito dela. Você será a mesma pessoa em 5 anos, exceto pelas pessoas com que você conviver e pelos livros que você lê. Pessoas e livros mudaram a minha vida. A primeira pessoa que mudou a minha vida, Jesus Cristo. Se você conviver com Jesus, você não será a mesma pessoa em 5 anos, eu te garanto. Um livro mudou a minha vida. Esse livro. O mesmo livro que quando eu morava aqui no centro de Nova Odessa, eu ia lá para a Batista Emanuel, lá no São Manuel, com 16 anos. Eu escondia debaixo da minha blusa, quando eu entrava no ônibus, porque eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Que eu era ex-roqueiro, novo convertido. E eu escondia debaixo da blusa, quando pegava o ônibus do Jardim Éden, São Manuel. Eu ia com a Bíblia escondida aqui. Até o dia que eu comecei a entender que esse livro é o livro mais precioso que existe. E aí eu não comecei mais a ter vergonha, pelo contrário, comecei a levar até no trabalho, na KS, quando eu trabalhava lá. E eu de manhã abria lá e lia na minha mesa antes de começar o dia. Porque esse livro transformou a minha vida. E como ter uma fé para guardar até o final? A Bíblia diz em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir, ouvirá palavra de Deus. Pessoas com quem eu convivi me ajudaram. Muitas estão aqui, irmãos lá de antigamente, pastor Israel, pastora Rita. Pessoas com quem eu convivi não me deixaram ser a mesma pessoa dos 5 anos. E para encerrar, meus irmãos, movimentos extraordinários. Você quer viver o sobrenatural, você quer viver a glória, céu na terra, fogo caindo, demônios caindo correndo. Mas o movimento extraordinário de Deus começa com atos comuns de obediência. O atleta ele não começa lá já dando pancada em todo mundo, não, ele começa dando soco num saco de areia, machucando a mão dele. Ele começa correndo 100 metros, 1 quilômetro, atos comuns. Ele começa dizendo não para aquele docinho delicioso que ele gosta. Aleluia, glória a Deus. Ele começa dizendo não para a Coca-Cola, que ele é viciado. Ele toma água, como diz o nosso atleta Cristiano Ronaldo, água. Já viu esse vídeo dele? Estava lá dando entrevista, um monte de Guaraná lá e tirou e pôs água. E assim, nós terminamos essa aplicação. Busque discernimento para combater o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Você tem combatido os combates que Deus te chamou ou está combatendo o combate de outros? Revisite os seus valores
para ver se eles precisam ser transformados, para então seus comportamentos serem transformados, para então seus hábitos serem reformulados, para assim você então ser uma nova pessoa nessa caminhada. Segundo, complete a carreira. Você compreendeu que Deus tem uma carreira para você, segundo Hebreus 12:1? Leia a Bíblia para compreender essa carreira. Leia livros que te ajudam nessa carreira. Um livreto que está lá no meu Instagram, entra no e-book lá, Vocacionados, vai te ajudar a entender essa carreira lá. Marcelo Ramos, a bio, Vocacionados, você vai achar lá. Converse com pessoas experientes e habilite a permissão para que o GPS te encontre. E ali você vai traçar então a rota futura do final da sua carreira. E terceiro, lembre, todo e qualquer ataque vem para que você perca a fé. Por isso, cresça na fé, amadureça na fé, desenvolva a sua fé, expõe a sua fé. Como aqueles homens que tinham o colega doente, e eles queriam entrar a casa cheia onde Jesus estava, ele falou assim, peraí, vamos pelo teto, ninguém vai segurar a nossa fé. Jesus, diz o texto, olhando para os amigos e vendo a fé deles, curou o enfermo. Por quê? Porque eles demonstraram a fé. Como que a gente demonstra a fé? Com atos comuns de obediência, tomando as decisões dolorosas. Marcelo se converteu, eu converti, joga fora os discos do Pantera, Black Sabbath, Metallica, joga tudo fora. Atos comuns de obediência. Vamos ficar de pé. O segredo é Jesus. Comece com Jesus, continue com Jesus e termine com Jesus.